carta de Jesus para a igreja de Tiatira. Essa igreja de Tiatira tinha muitas qualidades e Jesus as elogia. Primeiro, que ele diz que conhece as boas obras, que ele sabe quais eram as boas obras, inclusive as obras mais recentes, que eram mais numerosas do que as primeiras. Mas tinha um grave defeito: tolerava uma mulher que ensinava a mentira, levava os servos de Deus à prostituição espiritual. E Jesus diz para aqueles que não foram contaminados nesse nível, ele diz: olha, eu não vou pôr outra carga para vocês, não vou pedir muita coisa para vocês, somente que conservai o que tendes até que eu venha. Quando Deus traz esse confronto, ele também traz a revelação de quem ele é nas nossas vidas. Ele diz: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe ainda a estrela da manhã. Peço que você abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia. A partir do capítulo 3, nós leremos do versículo 1 ao versículo 6. Então, Apocalipse, capítulo 3, versículos de 1 a 6. Lembrando que nós estamos na quinta mensagem dessa série que tem sido incrível. Deus tem falado, Deus tem nos trazido muito confronto. E eu tenho grandes testemunhos para compartilhar com vocês no momento oportuno, daquilo que Deus tem feito, de quantas pessoas têm sido resgatadas, não por um evangelho de afagar a nossa alma, mas por evangelho de confronto. Vocês percebem que todas as igrejas é só porrada, não é verdade? Quando eu penso, eu falo: vixe, não, eu estava olhando da semana passada, eu falei: não acho que tem igreja que tomou mais porrada que essa daqui não, mais que a igreja de Tiatira, até eu ler a igreja de Sardes. Então, meu irmão, se prepara para aquilo que Deus vai falar, amém? Glória a Deus. Vamos ler. Se você não tiver a sua Bíblia, eu peço que você não abra o seu celular. Pode acompanhar aqui com a gente, porque celular vai aparecer notificação, e aí você vai se distrair. O Corinthians já ganhou, nós já estamos felizes, então só acompanha aqui. Filho, no lugar de vergonha, dupla honra. Você é louco. Se tivesse mais um turno, nós ia atropelar o Palmeiras. Vai. Aí, o diabo até mexeu aqui. Falou do Paulo. Olha lá, ó. Tio cortou por quê? Falei do diabo, Palmeiras, cortou meu microfone. Vamos ler? Diz assim, ó: ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegra as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o, arrependa-te. Porquanto, se não vigiares, virei como um ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens contudo em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e adiante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Bom, as 7 igrejas para as quais Jesus endereçou essas 7 cartas, elas são igrejas que estavam localizadas, eram igrejas locais do primeiro século. Todas essas igrejas estavam localizadas na Ásia, hoje conhecida como Ásia Menor, Turquia, e todas essas igrejas estavam lá, e o apóstolo João, no ano de 95 depois de Cristo, tem a revelação lá na ilha de Patmos, e Deus traz para ele confrontos. Deus endereça, e muitas coisas são ditas que fazem muito sentido ainda nos dias de hoje. Existem muitas semelhanças que nós lemos nessas igrejas. Nós já lemos essa, a 5ª igreja, e todas essas igrejas falam muito conosco ainda nos dias de hoje, assim como toda a sua palavra.
Porque a palavra do Senhor nos ensina que passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Por quê? Porque elas continuam reais, elas continuam sendo palavras vivas que nos transformam, que nos salvam, que nos geram transformação. E a igreja de Sardes é uma igreja que tem muitas coisas parecidas com as igrejas e a igreja do Senhor no dia de hoje. Mas vamos à cidade. Sardes era a capital do poderoso Império Lídio. E o Império Lídio era conhecido por uma renovação econômica, que foi a provável origem da moeda cunhada. A cunhagem é o processo que se dá na moeda para que seja estampada a cara de alguém, e ela foi a primeira cidade que teve esse processo. Estudos arqueológicos mostram que nessa cidade foram encontradas moedas com a cara do governante, que chamava Croesus. E essa cidade ficava aproximadamente a 48 quilômetros da cidade de Tiatira. E essa cidade ela foi capturada por Ciro Grande, que seguiu uma passagem secreta que subia as montanhas e conquistou aquela cidade. Ela era também conhecida como uma cidade rica. Por quê? Porque dela vinha uma indústria muito forte de tapetes. Além de tudo isso, parte da sua riqueza também se devia ao ouro abundante do rio Pactolo, que atravessava a cidade. Originalmente a cidade de Sardes era uma cidade rica e poderosa, mas Ciro, o rei da Pérsia, tomou essa cidade no ano de 549 depois de Cristo. Aliás, antes de Cristo. Posteriormente ela foi absorvida pelo Império Grego, por Alexandre o Grande, e no ano de 214 antes de Cristo a cidade passou para as mãos de Antíoco, da Grécia, Antíoco Grande, perdão. E nos tempos romanos essa cidade nunca mais recuperou a sua glória, embora continuasse sendo uma cidade extremamente poderosa e comercialmente importante. O que fica de lição, quando nós lemos a respeito dessa cidade, é que nações se levantam e caem, mas Deus continua no trono. Impérios são constituídos e destituídos, e Deus continua no trono. Economias muitas vezes são boas para um país e horas são ruins, mas Deus continua no trono. Por quê? Porque por mais e maior que fossem as pessoas, os impérios, os governantes, todos eles se tornaram passageiros. E nas nossas vidas precisamos olhar exatamente dessa forma. Mas Deus também, assim como nós estamos lendo que existia um padrão, como Jesus falou ali para João. Primeiro ele se apresenta, então, para quem ele estava destinando a carta, e posteriormente ele se apresenta como um conselheiro. Apocalipse 3:1 ele diz: carta à igreja em Sardes, ao anjo da igreja em Sardes escreve: essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e está morto. Primeiro, Jesus se apresenta como um conselheiro que tem os 7 Espíritos de Deus. E essa é uma expressão que fala sobre plenitude. Existem pessoas, e existem, eu não sei nominar o que são, mas o número 7 tem um significado e uma simbologia muito grande, não é verdade? 7 fala sobre completude, sobre plenitude, sobre a perfeição. 7 é algo muito poderoso, e quando ele diz aqui, nós vemos que os 7, todos são atributos de Deus, que também são atributos de Cristo, e de maneira completa. Obviamente Deus não tem 7 espíritos, mas tem somente um espírito, e essa é uma metáfora que nós lemos através lá do livro de Isaías, a respeito de uma forma de apresentar os atributos de Jesus. Esses atributos, eles afirmavam que estariam no Messias, em Cristo. Vamos ler aqui, olha só o que diz lá em Isaías capítulo 11, versículo 1 e 2. O reinado pacífico do rebanho de Jessé. Jessé é pai de Davi. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, número 1,
O espírito de sabedoria, número 2. De entendimento, número 3. Espírito de conselho, número 4. Espírito de fortaleza, número 5. Espírito de conhecimento, número 6. E espírito de temor, número 7. E aqui eu quero falar rapidamente sobre esses 7 espíritos, para que vocês vejam que esses 7 espíritos nós podemos encontrar na figura de Jesus. Primeiro, o Espírito do Senhor. Quando nós lemos o Espírito do Senhor em letra maiúscula, toda vez que você lê na palavra de Deus, na Bíblia, o Senhor em letra maiúscula, em caixa alta, ele está se referindo a Yahweh. É Yahweh quem está falando. Yahweh é o Deus, não somente o Deus Criador, mas é o Deus. Ele diz, Yahweh, a melhor tradução seria, eu sou o que sou, eu sou o que era, eu sou o que serei. Eu era o que sou, eu era o que era, eu era o que eu serei. E fala sobre a plenitude e a grandeza do nosso Deus. Yahweh foi como Deus se apresentou para Abraão, foi como Deus se apresentou para Moisés, como aquele que cuidava e coordenava absolutamente todas as coisas. Ele diz também a respeito do espírito de sabedoria, e essa sabedoria, quando nós vamos ler a raiz dessa sabedoria, nós temos a revelação que é sobre habilidade, destreza, sabedoria em administrar, perspicácia, sabedoria prudente, sabedoria na sua ética e religião. E por que nós sabemos disso? Porque nós entendemos a palavra de Deus, a Bíblia, como um manual de conduta e de fé. Dentro da Bíblia nós temos todos os conselhos que nós precisamos. Você quer um conselho sobre o seu casamento? Abra a palavra do Senhor, leia. Você quer um conselho a respeito de alianças que você tem feito nos seus negócios, se são de Deus ou se não são, leia a palavra de Deus. Se você quer saber como educar um filho, leia a palavra de Deus. Então ali nós temos conselhos de uma pessoa completamente sábia, e nós não podemos desprezar os conselhos do Senhor. Também fala sobre o espírito de entendimento, que é a compreensão, que é o discernimento. Não adianta nós tentarmos esconder quem realmente somos. Você pode se esconder para sua esposa, você pode esconder aquilo que você faz do seu marido, dos seus filhos, do seu pastor, mas de Deus você não consegue. Ele discerne todos os nossos pensamentos e as nossas intenções. Esse é o Deus que você serve. Fala sobre um espírito de conselho, e esse conselho, a raiz dessa palavra, fala a respeito de desígnio, de propósito. Deus criou cada um de nós com um propósito, sim ou não? Amém? Quem acredita que não tem propósito na sua vida? Todos nós temos um propósito. Deus te criou para um propósito. Talvez você não consiga enxergar ainda para aquilo que Deus te chamou, mas eu quero te falar que Ele tem um propósito na sua vida. Você não foi criado por acaso. Você não foi um acidente de percurso. Deus te criou para algo grande. E aqui, quando nós lemos a respeito desse espírito de conselho, não é um conselho que você pode seguir ou não. Vamos lá. Muitas pessoas passam pela minha sala, antigamente as pessoas chamavam sobre gabinete. Hoje não é mais gabinete, a gente chama de sala pastoral, seja lá como você entende. Muitas pessoas vêm pedindo conselhos a respeito de educação de filhos, a respeito de vida com Deus, a respeito de uma série de coisas. Com base naquilo que nós acreditamos, com base naquilo que eu leio na Bíblia, nós tentamos aconselhar da melhor forma. Algumas pessoas entendem os conselhos e decidem acatar aquilo que foi dito, acatar os desafios, acatar, o confronto. Outras pessoas decidem não acatar. E eu quero te falar que muitas vezes nós achamos que Deus só julga a nossa atitude. Não, Deus julga a nossa intenção também. Ele olha a intenção do nosso coração. Agora eu quero te falar que talvez você encontre conselhos em mim que você não vai acatar. Mas uma coisa é o Ramon te dando conselho, outra coisa é o próprio Espírito do Senhor te dando conselho. Quando Jesus te aconselha, meu irmão, se você quer se dar bem, acate, atenda, obedeça, faça aquilo que Ele te pede. É simples assim. As pessoas muitas vezes ouvem mais os amigos do que a palavra de Deus, e aí quebram a cara, e a culpa é de quem? A culpa é de Deus. Não. Você quer ser bem sucedido, e eu não estou falando financeiramente, eu estou falando de paz de espírito, completude de propósito. Ouça e obedeça os conselhos que Ele te deu.
Se nós não cumprirmos os desígnios de Deus e o seu propósito, a nossa vida não será aprovada. Você tem um chamado, se você fugir do seu chamado, você não cumprirá, você não atingirá a meta que o Senhor preparou para você. Você não terminará a corrida. Ele também fala sobre um espírito de fortaleza. E essa fortaleza, essa palavra, ela diz respeito à força, a poder, a valentia, bravura, atos poderosos. Nosso Deus é um Deus poderoso, e você tem que entender o Deus a quem você serve. Ai Deus, eu não sei se Deus vai entrar na minha batalha. Qual que é você, filho? Eu entraria em qualquer batalha pelo meu filho. Eu que sou mau entraria em qualquer batalha pelo meu filho. Você acha realmente que o Deus Todo-Poderoso, que tem esse atributo, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o socorro bem presente nas tribulações, Ele não vai te amparar? Se você tem essa dúvida, talvez você não entenda o Deus a quem você serve. Só que para que Ele seja o seu socorro, você precisa pedir socorro. Ele sabe de todas as coisas, mas Ele quer o seu grito, Ele quer o seu pedido de ajuda. Ele diz a respeito de um espírito de conhecimento, e esse conhecimento é a percepção, a habilidade, o discernimento, a compreensão, a sabedoria, e por último, o espírito de temor do Senhor. Nosso Deus é um Deus temível, Ele não é um Deus fraco, Ele não é um Deus leniente, embora Ele seja um Deus de amor, e as pessoas confundem muitas vezes isso. Embora Ele seja um Deus de amor, Ele é muito poderoso, e Ele precisa ser tratado com honra, e não com desdém. Diante de um Deus tão poderoso, nós devemos obedecer. Muitas pessoas confundem temor com medo. Nós precisamos ter esse entendimento de que temor diz respeito a um respeito, a uma reverência ao seu entendimento do quão grande Ele é e do quão pequeno nós somos. O Lamartine contou uma ilustração no culto da manhã, mas essa ilustração eu vivi. Eu mesmo posso contar isso para vocês. Eu fui passar minha lua de mel há 14 anos atrás, na África do Sul, e eu fiz um safari com a Érica. Eu não entendia nada de inglês, então ela ficava cochichando na minha orelha. E aí, em alguns lugares que nós íamos nesse safari, não podia falar, e eu ficava tentando entender o que era. Um desses momentos foi quando nós estávamos no meio do safari, e nós tivemos que parar, porque estava passando pelo nosso caminho uma manada de elefantes. Elefante é o animal mais temido de toda a selva. Nós andávamos de jipe pelos lugares, e galhos enormes, né? Cara, não dá nem para entender o tamanho do tronco, quebrado no meio, porque um elefante passou, e eu perguntei para ela, falei, pergunta por que está assim, tudo destruído, quem que foi aqui? Vamos chamar o Greenpeace aqui, porque estou desmatando tudo. E ela falou, não, ele falou, não, são os elefantes, que para passar, eles não vêm, eles simplesmente passam. E quando nós estávamos passando, um elefante se virou na direção do jipe que nós estávamos, e veio em direção. E eu pensei, nossa, que legal, ele vai passar do meu lado, e eu vou cutucar na orelha dele, aquele, né? É por isso que tanta gente besta morre em safari. E ele veio vindo, eu estava na ponta, atrás na ponta, e ele veio vindo, ele passou do meu lado, e eu vi uma certa tensão na cara do motorista, mas eu falei, tá tranquilo, né? E ele falou alguma coisa em inglês, e a Érica nem respirava, e a orelha do bicho passando, batendo mó ventão em mim, nossa, que da hora, que legal, e ele passou, e ele foi embora, e eu fiquei, cara, que experiência incrível, um animal tão grande, tão poderoso, tão imponente, passou do meu lado, e eu olhei para a Érica, ela já é branca, mas ela estava, eu falei, o que foi? Ele falou, não, você não está entendendo o que ele falou, que eu não pude traduzir. Ele pediu, por favor, respire baixo. Eu falei, eu estava rindo. Como que você não me fala? Ela falou, porque se eu cochichasse o elefante podia entender, porque como que o elefante enxerga? Ele enxerga um jipe como um grande animal. E eu falei, caramba,
Ela falou: eu tive muito temor. É muito respeito, é uma coisa muito poderosa. E é esse tipo de temor, quando nós reconhecemos que ali, se o elefante quisesse virar de ponta cabeça aquele jipe que nós estávamos, ele facilmente daria uma simples cabeçada ali e jogaria todo mundo para fora. Nós precisamos ter temor. Mas Deus também se apresenta como aquele que tem as 7 estrelas. E segundo Apocalipse 1:20, as 7 estrelas são os 7 anjos da igreja. Nós lemos isso, se eu não me engano, na igreja de Éfeso. Alguns identificam esses anjos como seres celestiais, que são guardiões das igrejas. Outros teólogos acreditam que os 7 anjos são os 7 pastores que cuidavam daquelas igrejas. De qualquer forma, o que o Senhor afirma é que Ele tem esses pastores, ou esses anjos, em sua mão direita. E a minha vida está nas mãos do Senhor, e a sua vida está nas mãos do Senhor. Mas o terceiro padrão que Jesus repete, então primeiro ele fala a respeito ao destino daquela carta, para quem era aquela carta. Depois Jesus se apresenta como um conselheiro, e em terceiro Jesus se apresenta ali o elogio, e ele diz no versículo 4: tens contudo em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras, e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Olha só, tem contudo em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Eu quero falar que nós vivemos em um tempo perverso, um tempo de corrupção, um tempo de uma corrupção moral, corrupção ética, uma corrupção cultural. Mas eu quero te falar que para cada tempo sempre houve um remanescente de uma igreja. Em cada era sempre houve aqueles que resistiram à cultura. E Deus está levantando nesse lugar homens e mulheres que serão remanescentes nos dias de hoje, que pregarão o evangelho onde ninguém quer ouvir, que entrarão em lugares onde ninguém quer entrar, que falarão a verdade para aqueles que não querem ouvir a verdade, porque o evangelho precisa avançar. Nós falamos a respeito de impérios que caem, que são instituídos e destituídos, e a mensagem de Deus continua. A igreja há mais de 2000 anos vem sofrendo perseguições, vem sofrendo ataques, vem sofrendo uma série de coisas que talvez você não tenha nem ideia, mas ninguém parou a igreja, e ninguém vai parar a igreja do Senhor. A palavra de Deus nos ensina que as portas do inferno não prevalecerão contra quem? Contra quem? Deus sempre prepara os remanescentes para cada igreja e para cada era. E a esses remanescentes ele diz: andarão junto comigo, porque são pessoas dignas. E você precisa entender que dignidade é um atributo altamente valorizado por Cristo. Embora talvez não seja muito valorizado nos dias de hoje, Deus valoriza a dignidade. A ideia aqui de que andarão com Cristo é para aqueles que buscarem imitá-lo. A palavra de Deus diz que nos últimos dias Cristo dirá: nem todos os que me dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Presta atenção, porque está cheio de gente falando um monte de coisa. A gente conhece tanta história, tantas coisas que você pensa: cara, essas pessoas que estão falando isso, estão fazendo isso, elas talvez nunca pensaram na conta que elas prestarão, porque elas podem até enganar um povo, mas a Deus elas não enganam. E o julgamento de Deus, a mão de Deus, meu querido, é muito mais pesado do que qualquer post que qualquer influente grande possa fazer. Olha o que Deus diz a essas pessoas: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aqueles que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizados em Teu nome, e em Teu nome nós não expelimos demônios, e em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Presta atenção o que você tem ouvido, quem você tem ouvido.
Porque, mais uma vez, você precisa olhar e encontrar dignidade nessas pessoas que estão falando. Nós não somos justificados pelas nossas obras. Nós somos justificados pela nossa fé em Cristo Jesus. Mas isso não quer dizer que nós podemos fazer qualquer negócio ou viver de qualquer jeito. Existe uma linha teológica que diz a respeito de hipergraça, que é facilmente derrubada quando nós lemos Romanos capítulo 6. E ainda assim pessoas decidem mergulhar nesse evangelho. Mas Deus é amor, Deus é amor. Algumas denominações dizem, cara, Deus é amor, Deus te ama, vive do seu jeito, vive aquilo, Deus te aceita do jeito que você é. Olha o que Romanos 6, capítulo 1, versículo 1 e 2 diz: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Meu querido, se você é filho do Senhor, você não vive mais para o pecado. Jesus já levou a condenação naquela cruz, mas Deus busca pessoas que se comprometam com a verdade. Deus busca crentes de verdade que se comprometam com o evangelho, e não um evangelho soft, mas um evangelho que gere transformação. É isso. Depois, Jesus traz a condenação. Olha o que diz: carta à igreja em Sardes, ao anjo da igreja em Sardes escreve: essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e está morto. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. O Senhor conhece as nossas obras, e a gente nunca pode enganá-lo. Jesus conhece aquilo que nós fazemos e a motivação com que nós fazemos. Existem muitas pessoas fazendo muitas coisas com a motivação errada, com a motivação para ganho próprio, para enriquecimento, para a expansão de uma igreja, sem que as pessoas tenham a qualidade de um evangelho salvador. Muito se fala sobre tudo, sobre prosperidade, sobre teologia coach. Outro dia eu meti o pau na teologia coach. Aqui uma pessoa me mandou uma mensagem: pastor, eu estou indignada, eu acho que o senhor precisa estudar mais sobre um coach. Eu nunca falei sobre um coach, eu falei sobre a teologia coach. Eu acho que coach é uma profissão válida, uma profissão que deve ser respeitada, e infelizmente, como todas as profissões, pessoas com má intenção, entraram nesse meio e deturparam o que a profissão sua, que é coach, significa de fato. Mas essa semana aqui, a Ana Paula Valadão fez um post sinistro, e ela falou: você quer ser coach? Seja coach no seu escritório, não em cima do altar. E é isso que nós precisamos. Altar do Senhor é lugar de trazer confronto. Altar do Senhor é lugar de gerar esperança através de um evangelho verdadeiro, não de um evangelho que vai te prometer coisas que a Bíblia não te promete. Mais uma vez, a Bíblia não fala que você vai ser próspero a qualquer custo ou de qualquer forma. As pessoas pegaram o conceito de prosperidade e mudaram. Eu falei sobre a lei, como é que é o nome da lei? Lei da primeira ocorrência. Quando a primeira vez que a palavra prosperidade aparece na Bíblia, não tinha nada a ver com dinheiro, com grana, tinha a ver com o cumprimento de propósito. E você precisa desejar estar no lugar certo, para que o Senhor te molde do jeito que Ele busca te moldar. Escuta isso. Nesse texto aqui, Jesus condena o evangelho nominal. Tens nome de que vives, mas estás morto. A grande verdade, as grandes verdades descobertas pelas reformas protestantes, pelos reformistas, elas foram corrompidas, porque infelizmente hoje os rituais substituíram a verdadeira espiritualidade. As pessoas usam eventos da igreja para mudar o foco. Deixa eu te falar uma coisa. Sabe por que nós cobramos aqui ingresso para a conferência? Porque nós ainda não conseguimos bancar sozinho. É só por isso. Nenhuma conferência
existe como a nossa, com tantos preletores de Deus, com tantas pessoas incríveis, que custe o que a nossa custa. Nós fizemos um shop de preço, a nossa é pelo menos 70% mais barata do que qualquer outra, sabe por quê? Porque nós não visamos ganhar dinheiro, nós visamos pagar, e ainda assim não se paga, a igreja tem que tirar para pagar. Mas o que acontece é que pessoas oportunistas viram a oportunidade de ganhar dinheiro em cima de crente. Então o que elas fazem? Vem para o meu evento, vem aqui para a minha mentoria, vem aqui ser mentoreado por mim e você vai ser rico, e você vai ser próspero, e você vai ter network. Que isso, cara? A gente vê pessoas fazendo negócio em cima dos púlpitos, como assim? Tens nome de que vives, mas estás morto. As pessoas têm aparência de que estão vivas, mas a verdade é que espiritualmente essas pessoas estão mortas. Há muitas pessoas que estão nas igrejas, mas que não têm fruto nenhum de arrependimento. E o Senhor conhece todas essas pessoas. Eu não estou aqui falando de A, B ou C. Eu estou aqui trazendo para vocês uma palavra que o Senhor tem ministrado aos nossos corações. Porque o que acontece é que muitas pessoas caminham por esses lugares, são ministrados por esse tipo de evangelho, e quando se frustram, saem e se desviam, e dizem: a igreja me feriu, a igreja me machucou. Mas a verdade é que essas pessoas nunca conheceram o evangelho de verdade, nunca conheceram o evangelho genuíno de transformação. E a church então, Ramon, é uma igreja perfeita? Não existe igreja perfeita. Mas eu posso te falar que nós somos íntegros. Eu posso te falar que nós somos uma igreja digna, uma igreja que tem buscado de forma certa fazer aquilo que Deus espera que nós façamos. E é por isso que nós enfrentamos tanta luta, porque Satanás não quer, Satanás quer nos calar. Mas nós continuaremos em pé, fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazer. Quer seja nos cultos de domingo, quer seja nos cultos de quarta-feira, de terça-feira no Tio Move, de quinta-feira no Reviva, no Teens, no Tio I, seja lá qual for, nós continuaremos, porque a obra do Senhor não vai retroceder, em nome de Jesus, amém? Mas ele também traz o conselho, capítulo 3, versículos 2 e 3, sê vigilantes e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenham achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, porquanto se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Primeiro que ele fala aqui, ser vigilante, e a tarefa de um pastor, de um mensageiro, é vigiar a minha vida, a vida da minha família, e a vida das ovelhas que eu cuido e que eu pastoreio. Pastor, eu não gostei que o senhor falou que eu postei um negócio e sensualizou na internet. Bem-vinda, eu sou pastor, eu tenho que falar não o que você quer ouvir, mas eu tenho que falar aquilo que a Bíblia diz para eu falar. Pastor, mas eu fui naquela festa de casamento, eu fiquei muito louco, mas não é sempre, o senhor foi duro comigo. Bem-vindo, é a vida, eu vou te mostrar aquilo que a palavra de Deus ensina, não aquilo que você quer ouvir. As pessoas não mudam só com elogios. Se elas não forem confrontadas de verdade, elas vão continuar achando que elas estão fazendo o que é certo. É por isso que tem um monte de crente fraco. É por isso que tem um monte de pessoas que acham que estão vivendo o evangelho verdadeiro e não estão vivendo o evangelho verdadeiro. O nosso papel é ser vigilantes e cuidarmos das nossas ovelhas, para que as nossas ovelhas não cedam ao sistema desse mundo, ao espírito do anticristo. Mas ele diz também, consolida o resto que estava para morrer. O chamado do líder é consolidar os que estão correndo o risco de morrer, é chamar para perto, é gastar tempo, é investir tempo e relacionamento. Essa semana eu saí com uma pessoa, nós oramos por 40 dias por essa pessoa, a nossa equipe, né? E foi muito lindo, que era uma pessoa que frequentava a igreja, e de repente ela, por alguma razão, se desviou e estava frequentando uma outra religião. Cara, foi lindo o que Deus fez nesse encontro.
essa pessoa abriu o coração, contou das suas dores, contou da sua tristeza. Eu pude acolher aquilo que ela disse, eu pude validar os seus sentimentos, mas eu pude confrontar e falar: Deus estava em todos os lugares, menos nesse lugar que você frequentava. Deus é um Deus onipresente, mas lá Ele não estava. E essa pessoa, ao fim desse encontro, decidiu entregar a sua vida para Jesus. E no meio da rua, ele fez uma oração de confissão. No meio da rua, as pessoas olhando para mim, pensando: ele é maluco. E eu pensando: que da hora, que muito louco. E querendo que mais gente chegasse para perguntar: o que está acontecendo? Eu ia falar: vem cá, ajoelha você também, vamos orar. Nós precisamos consolidar aqueles que estão prestes a morrer, aqueles que estão sofrendo risco. A tarefa de um pastor não é pregar somente palavras agradáveis de ouvir gente. Nós precisamos admoestar e consolidar a fé daqueles que estão sendo influenciados pelo inimigo. Ele diz: não tem achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. O que ele quer dizer aqui é que não basta ter boas obras, é necessário que elas sejam íntegras na presença de Deus. E aí ele faz um chamado para o arrependimento. Ele diz: lembra-te do que tens recebido e ouvido. Depois ele diz: guarda-o. Guardar é você valorizar, é você proteger. A Bíblia nos ensina: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Os guarda é exatamente isso, é você valorizar os ensinamentos, valorizar a presença, proteger no seu coração para que nenhum mal toque. Mas ele diz também: arrependa-te. Primeiro a tristeza do pecado, mas depois uma mudança verdadeira de vida. E a advertência que o Senhor traz na parte do versículo 3: porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. E aqui eu quero falar para você que a vinda do Senhor, para uns, será um grande alívio. Quem aqui espera ansiosamente a vinda do Senhor? Eu mal posso esperar o dia que eu estarei ao lado do Senhor. Eu não sei quanto tempo vai demorar, mas esse dia vai ser muito bom. Para nós que confessamos o Senhor como Senhor e Salvador e vivemos uma vida de retidão, vai ser um grande dia. Mas para outros vai ser um dia de muito desespero, de muita dor. Jesus também faz um desafio. Ele na verdade faz 3 desafios aqui. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Primeiro, ele diz que o vencedor será vestido com vestiduras brancas. Aqui está falando sobre justificação, santificação e glorificação. Porque a nudez na Bíblia, ela diz respeito à vergonha, à consequência do pecado. Quando Adão e Eva pecam, quando eles se deparam que eles estavam nus, o que eles fazem? Eles se cobrem com vergonha, eles se escondem. É isso que o pecado faz. Mas vestiduras brancas fala sobre Deus revertendo o processo de vergonha na vida de um crente. E é isso que Ele fará. E o processo completo, ele é feito nessas 3 etapas que eu citei: justificação, santificação e glorificação. Porque na justificação nós somos libertos da condenação do pecado. Na santificação nós somos libertos do poder do pecado. E na glorificação nós seremos libertos da presença do pecado. E no céu nós teremos esse processo completo. E o seu nome aparecerá no livro da vida e permanecerá no livro da vida, que é a nossa garantia da vida eterna. E o seu nome será confessado diante do Pai. Pense, quando nós estivermos lá, diante do trono branco, o Senhor confessará os nossos nomes diante dos anjos. Que tempo! Ele diz: o vencedor será assim, vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos.
Quero falar que Deus é um bom Deus. E quando Ele traz alguns confrontos, é para que nós voltemos aos caminhos que nós talvez tenhamos deixado. Voltemos aos trilhos. Se Deus trouxe essa palavra para você nessa noite, é para que você se conserte diante dEle. Porque a verdade é essa, existem muitas pessoas que têm nome, e achando que estão vivas, mas estão morrendo. E o único caminho para que você volte ao... O único jeito para que você volte ao caminho é se arrependendo daquilo que você tem feito. Eu queria pedir que você feche seus olhos. Eu primeiro quero falar com você. Quem entrou aqui hoje pela primeira vez, pela segunda vez, sei lá quantas vezes você já veio aqui, e que nunca entendeu o que é ser salvo. Eu vou te explicar rapidamente o que é ser salvo. Nós sem Cristo corremos o perigo de sermos atacados, de sermos assolados, de sermos maltratados por Satanás o tempo todo. Nós, sem a presença de Cristo em nós, estamos já condenados à morte. Os nossos erros, talvez você não tenha o Espírito Santo apontando os seus erros, mas a sua condenação é certa. Ser salvo é você entender que alguém muito poderoso olhou todos os seus defeitos, olhou todas as suas falhas, olhou todas as suas fraquezas, olhou quem você foi no passado e quem você seria, e falou assim: eu pago um preço por ele, para que ele não mais precise passar por tudo isso. E o meu preço é o preço mais valioso que eu poderia pagar. Eu vou entregar o meu filho para morrer no lugar dessa pessoa. E quando as pessoas entenderem que elas foram compradas a um preço de sangue, e elas confessarem o nome do meu filho como Salvador da vida delas, elas nunca mais morrerão, mas em mim elas terão a vida eterna. E aí nós lemos em João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa mensagem é para você, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu quero falar que Jesus tem um plano na sua vida, e Ele se importa com você. E só existe um jeito de o seu nome, de você herdar vestiduras brancas, e o seu nome ser dito diante do Pai e diante dos anjos, é confessando o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. Isso não quer dizer que você vai se tornar um religioso, isso não quer dizer que você obrigatoriamente tem que ser membro da IA Church, mas não, quer dizer que agora, a partir do momento que você proferir essas palavras e essa confissão, você não estará mais sozinho, porque a partir desse momento você reconhece que Jesus foi quem te comprou e te resgatou. Então você não está mais solto no mundo, você tem um dono, o selo do Cordeiro está sobre a sua vida. Eu quero te falar que Jesus se importa com você, e Ele quer uma coisa sua no dia de hoje: o seu coração. É tudo que Ele te pede. Eu quero o seu coração. Não é o seu dinheiro, não é a sua casa, não são os seus bens. Eu quero o seu coração. Se você deseja entregar o seu coração para Jesus nessa noite,
para que você tenha uma nova história, que seu nome seja escrito no livro da vida, para que um dia com vestes brancas o seu nome seja dito pelo Pai e pelos anjos. Levanta sua mão onde você estiver e eu quero orar com você. Fique com a sua mão levantada para que eu possa te enxergar. Se você deseja entregar o seu coração para Jesus, glória a Deus pela sua vida, glória a Deus pela sua vida. Existe mais alguém que deseja entregar o coração para Jesus? Glória a Deus pela sua vida aí. Queria pedir que você fique em pé no seu lugar, onde você estiver, e nós vamos orar com você. Glória a Deus pela sua vida. Uau! Eu queria pedir que vocês saíssem do seu lugar, se vocês puderem vir aqui à frente para que a gente ore junto. Não se sintam constrangidos, nós somos uma família, cara. E um dia eu fiz essa decisão e foi a melhor decisão da minha vida. Se você deseja entregar o seu coração para Jesus, saia do seu lugar e venha aqui à frente. E nós vamos orar juntos. Glória a Deus. Pode vir. Só sai do seu lugar e venha. Nós vamos celebrar a sua vida no dia de hoje. Nós queremos celebrar a sua vida no dia de hoje. Glória a Deus. Quanta gente. Glória a Deus. Existe mais alguém que deseja fazer essa oração? Essa é a sua última oportunidade no dia de hoje. O que eu quero te falar, não deixe para amanhã aquilo que você pode decidir hoje. Deus quer o seu coração e Ele se importa com você. Então, se você deseja, mais uma vez, se você não tem coragem, pede para a pessoa que te trouxe a esse lugar aqui. Fala, me leva até lá à frente, me ajuda, vai comigo, e aí você vem até aqui. Se você deseja mais uma vez, só sai do seu lugar e vem aqui à frente, amém? Nós vamos orar, glória a Deus, irmão, é isso mesmo, isso aí. É isso aí, só vem. Deus é bom, glória a Deus, é isso aí. Amém. Tá vendo mais gente? Amém. Que dia feliz, que dia feliz. Coloca a mão no seu coração, você que deseja fazer essa oração. E repita comigo assim: Senhor Jesus, hoje eu entrego a minha vida em Tuas mãos. Eu confesso o Senhor como o meu Senhor e o meu Salvador. Jesus, muito obrigado, porque um dia eu estarei vestido com vestiduras brancas, tendo o meu nome falado diante de Deus e diante de anjos. Escrevam o meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Senhor, eu oro, Deus, por cada um que decidiu entregar o seu coração, Pai, que eles possam iniciar uma caminhada incrível ao seu lado, que o Senhor e o Teu Espírito os conduza, tirando deles toda dúvida, toda incredulidade, e que o Senhor possa derramar sobre a vida de cada um deles experiências particulares com o Senhor. Que o Senhor seja a resposta, que o Senhor seja o alívio, que o Senhor seja o acalento para as almas, Pai, mas que o Senhor gere a transformação que o Senhor deseja gerar. Nós te agradecemos por essas vidas, porque a nossa família aumentou, Senhor. Obrigado, Pai. Ao Senhor nós damos toda a honra e toda a glória em nome de Jesus. Amém e amém, glória a Deus. Eu queria pedir que vocês seguissem a equipe de consolidação. Rapidamente nós faremos uma oração por vocês, ninguém vai pedir nada, fique em paz, só segue eles ali. E se você fez essa oração online também, que você possa apontar a câmera do seu celular, nos avisar, nos comunicar que você fez essa decisão, porque nós queremos te servir, amém? Só vem para cá. Você está com a sua mãe aí? Cadê seus pais? Ah, não? Veio com quem? Tem algum responsável?
Quem é responsável? Cadê a tia responsável? Tia, vem cá, tia. Acompanha elas, por favor, tia. Por um cuidado, só por um cuidado. Glória a Deus, viu, pela vida de vocês. 3 princesas do Senhor. A tia está vindo. Vem, tia. Glória a Deus. Deus abençoe a vida de vocês, viu? Queria orar para a igreja. Eu não quero pedir que só aqueles que estão arrependidos, mas eu queria convidar a igreja inteira a ficar em pé, porque eu vejo essa mensagem como uma mensagem muito oportuna ainda para os dias de hoje. Eu tenho dito muito aqui sobre parar de brincar de ser cristão, sobre acabar com essa história de eu sou um protestante não praticante. Não existe isso. Ou você é de Deus ou você não é de Deus. Apocalipse também nos ensina que Deus vomita os mornos. E o morno é aquele que não está nem quente nem frio, que está em cima do muro, que não sabe se é, se não é, às vezes é, hora não é. Não. Nós precisamos de um posicionamento, cara. E esse posicionamento passa em primeiro lugar pelo arrependimento. Um arrependimento genuíno da negligência, um arrependimento genuíno das vezes que nós achamos que estava tudo bem, estava tudo errado. Um arrependimento genuíno das nossas ações e das nossas atitudes. Isso serve para nós, igreja, para mim também. Eu não sou santo não, cara. Eu tenho os meus rompantes de raiva. Eu fico bravo com os meus filhos. Eu fico bravo com os meus amigos. Muitas vezes eu me sinto fraco. Mas o que eu tenho entendido a cada dia que passa é que Deus é a minha força. Deus é a minha fortaleza. E eu só consigo acessar Deus na sua plenitude de quem Ele é se eu tiver relacionamento. E relacionamento se desenvolve com arrependimento, santificação. Faz parte do processo. Se eu quero ser um imitador de Cristo, assim como Paulo nos ensina, ser de meus imitadores, como eu também sou de Cristo, vai ser quase impossível eu ser parecido como Jesus se eu não buscar a santificação. Jesus foi o melhor homem que já existiu, e nunca haverá outro igual. Mas eu quero falar que Ele conta com você. Outro dia eu falei para um irmão que estava negligenciando a obra de Deus. Eu falei: presta atenção, Deus conta com você, mas Ele não precisa de você, porque Ele levanta outro no estalar de dedos, outro vem e faz aquilo que Ele te chamou para fazer. E o que eu sinto para falar para vocês, igreja, é que Deus conta com você, mas se você negligenciar, Ele levanta outro que vai fazer aquilo que você foi chamado para fazer. Então toma posse daquilo que Ele te chamou para ser. Você já parou para pensar que pessoas do seu convívio não me ouviriam, mas ouviriam você? Eu não vou ser cobrado por essas vidas, você vai. Eu não vou ser cobrado pelo seu vizinho que não gosta de crente, e você sabe disso, e você não pregou o evangelho. Não vai ser culpa minha, não vai estar na minha conta, vai estar na sua, porque passou pelo seu caminho e você não falou a respeito de Cristo para ele. Mas também faça com a intenção certa. A glória tem que sempre ser para Deus, sempre para Deus. Tudo aquilo que nós fazemos aqui é para Deus. Esse tanto de salvação não engrandece a EA Church, não engrandece o ministério do Ramon, engrandece o nome do Senhor, porque o que o Senhor fará através dessas decisões, a gente não sabe, mas Ele é incrível. Vocês não sabem como eu lido, como eu luto com isso. Por muito tempo eu parei de orar por cura, porque eu não queria ser conhecido como curandeiro.
mas Deus me ensinou onde eu devo estar e o que eu devo fazer. E hoje, quando alguém ora, pede, ora por cura, e eu oro e essa pessoa é curada, a primeira coisa que eu falo é glória a Deus, ao Senhor toda a honra e toda a glória, porque Ele é quem faz. Feche seus olhos, e no seu lugar aí, será que você pode fazer uma oração ao Senhor e pedir perdão pelas suas falhas, pelas suas fraquezas, pela sua omissão, por estar vivendo um evangelho nominal e não um evangelho intencional? Deus quer a intencionalidade do seu coração, da sua vida, das suas atitudes, das suas ações. Ele não quer simplesmente que você diga que é um cristão, Ele quer que você mostre frutos verdadeiros. Enquanto nós estivermos adorando um pouquinho aqui, faça essa oração no seu lugar. Será que você pode tirar esse tempo, esses próximos 2 minutos, orando ao Senhor, pedindo perdão e pedindo: Senhor, me ajuda, me auxilia, me mostra como fazer. Fale com o Senhor agora, em nome de Jesus. Perdão, Senhor, por estar vivendo um evangelho nominal muitas vezes. Deus, nós queremos pedir, Deus, que o Senhor nos torne melhores a cada dia. Como a sua palavra diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando cada dia mais e mais e mais, até se tornar o dia perfeito, Senhor. Nós somos justos, justificados, Deus, pelo Teu sangue. Por isso nos transforma, Senhor, para que nós possamos ser aquilo que o Senhor nos criou para ser. Tira de nós, Deus, toda a vergonha. Tira de nós, Deus, todo sentimento que não foi gerado pelo Teu Espírito. Que nós possamos viver esse evangelho intencional e integral, Deus, para que nós possamos ser aprovados e um dia, na Sua presença, vestidos com vestiduras brancas, tendo o nosso nome dito diante do Pai e dos anjos. É o que nós queremos, Deus, é o que nós pedimos. Eu Te agradeço, Deus, pela vida de cada um, Deus, que ficou até esse horário. Te louvo, Deus, porque essas pessoas têm um compromisso com o Senhor, Deus, e peço que o Senhor os renove e os abençoe com uma noite de descanso, com uma noite de renovo, com uma semana abençoada, Senhor. Que eles possam ter um fim de ano extraordinário, Senhor. O melhor fim de ano até agora já vivido, Senhor. Eu declaro sobre a vida deles, Deus, que a provisão não faltará, Senhor. Eu declaro essa palavra, Deus, que mesmo que a escassez esteja mostrando a sua face, o Senhor não foi pego de surpresa, o Senhor tem um plano sobre a vida deles. E eu Te agradeço, Deus, por mais essa mensagem dessa série, e pelo Senhor ter falado tanto ao nosso coração. E nós encerramos orando: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome, venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, amém. Que Deus te abençoe e que você tenha uma semana abençoada em nome de Jesus.